Bom, pessoal, então dando continuidade, né, à parte de respiração, nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda etapa da respiração vegetal, que é denominada de ciclo de Krebs. Tá? Então vamos ver como que acontece, né, e quais são as reações que vão acontecer neste ciclo. Bom, então a gente viu no vídeo anterior, falamos sobre respiração, sobre 3 tipos de respiração, né? Sendo que a principal, né, que a gente estudou no vídeo, era a fermentação, que acontece sem a presença do oxigênio. O outro tipo de respiração que acontece nas plantas é a respiração aeróbica, ou seja, há a necessidade de utilizar oxigênio para que essa respiração aconteça. Ela é a principal processo respiratório que acontece nas plantas. E por que ele é o principal? Porque ele vai gerar bastante energia, né, diferentemente do que a gente viu na fermentação. A respiração aeróbica, diferente da fermentação, ela vai acontecer dentro da organela, denominada mitocôndria, e também vai apresentar a cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, diferente do que a gente viu no vídeo anterior. Bom, então aqui nós podemos visualizar nesse desenho, né, a representação da organela denominada de mitocôndria. Todas as células vegetais possuem essa organela e ela tem como principal função realizar todo o processo ou parte do processo respiratório. Por que parte? Porque a primeira etapa acontece dentro do citosol das células, ou seja, fora da mitocôndria. Então, a segunda etapa e a terceira, que nós iremos ver posteriormente, vão acontecer aqui dentro. Então, como que é formada essa mitocôndria? Ela possui uma membrana externa, como a gente pode visualizar aqui, e uma membrana interna, essa parte aqui rosinha. Entre a membrana interna e a membrana externa existe um espaço intermembrana, tá? Que está entre as duas. Essa membrana interna, ela é toda invaginada, como vocês podem visualizar aqui na figura. Seriam essas dobras, né? Essas invaginações são chamadas de cristas mitocondriais. E é importante porque, né? Por que ela é invaginada? Porque ela vai aumentar a área, né, de superfície dentro da organela. Né? Se ela fosse apenas reta, não tivesse as invaginações, a gente teria muito menos membranas internas. Dentro dessas cristas vai existir a matriz mitocondrial. E é entre as cristas e a matriz mitocondrial que nós vamos ver agora, né, tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia transportadora de elétrons. Essa organela mitocondrial, ela é uma organela esférica a tubular, com um diâmetro pequeno de 0,5 a 1 micrômetros, né, e com largura de 3 micrômetros. Então, são organelas que a gente só consegue visualizar com auxílio de um microscópio. Tá? Antes de começar a falar do ciclo de Krebs, gostaria de mostrar que também ele possui outros 2 nomes, que são sinônimos. Ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. Tá? Então, o piruvato que foi formado lá na glicólise vai sair do citosol e vai atravessar as membranas da mitocôndria para dar continuidade ao ciclo, né, a respiração, iniciando o ciclo de Krebs. Bom, só para a gente relembrar, né, o que a gente já viu,
que a primeira etapa acontece dentro do citosol das células e ela é denominada de glicólise. Nesta primeira etapa, o substrato respiratório, que seria principalmente a sacarose, vai ser hidrolisada, formando hexoses fosfatos, as quais serão também hidrolizadas, formando trioses fosfatos, e cada triose fosfato vai formar um ácido orgânico, no caso o piruvato ou ácido pirúvico, como pode ser chamado. Além do piruvato, essa primeira etapa vai formar energia na forma de ATP e NADH. Tá? Bom, esses ácidos orgânicos, né, piruvato ou ácido pirúvico, formado na primeira etapa da glicólise, vai sair do citosol e entrar na mitocôndria, para que ele possa participar do ciclo de Krebs. Ele que vai dar continuidade ao ciclo. Então, o ciclo ele vai ocorrer aonde? Na matriz mitocondrial, aquele espaço aquoso das cristas mitocondriais. Tá? E ele, como é representado por esse círculo, porque ele não deixa de ser um ciclo, né? Forma um processo fechado. E depois, não só o ciclo de Krebs, mas como a cadeia transportadora de elétrons, já adiantando um pouquinho, também vai acontecer dentro da mitocôndria. Bom, então neste slide a gente pode visualizar todas as reações que vão acontecer dentro do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele é formado por várias reações enzimáticas. Aqui todos esses nomes em vermelhos, né, são os processos que vão acontecer, e a gente vai ter aqui em preto um cinzentado, né, uma fonte mais acinzentada, o nome das enzimas, né, sempre com a terminação ase é o nome, né, das enzimas. Tá? Então, o que vai acontecer? O piruvato, que foi formado lá na glicólise, na primeira etapa da respiração, vai ter que sair lá do citosol e entrar na mitocôndria. Quando ele entra na mitocôndria, ele vai sofrer a primeira etapa, que é a descarboxilação oxidativa. O que seria isso? Esse piruvato, ele vai perder uma molécula de CO2. Ele era uma molécula de 3 carbonos. Então, ele perde uma molécula de CO2, perde um carbono, pela ação da piruvato desidrogenase. Entra uma coenzima A nessa reação. É formada um NADH também nessa reação. E, ao final, o produto formado é o acetil-CoA. Por que é formado acetil-CoA? Porque não é o piruvato que vai entrar no ciclo de Krebs, e sim o acetil-CoA, ou acetil-coenzima A. Tá? O acetil-coenzima A, tá? Ele vai sofrer a segunda etapa, que é denominada de condensação, ou seja, ele vai se juntar com o substrato oxalacetato pela ação da citrato sintase, que é a enzima, e vai formar citrato, liberando aqui a coenzima A. Então, citrato ou ácido cítrico é o primeiro produto formado dentro do ciclo de Krebs. E por isso ele também pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. Tá? Ou ciclo de Krebs. Krebs seria o sobrenome, né, do pesquisador que descobriu esse ciclo. Certo? Bom, esse citrato ele vai sofrer a terceira etapa, que é a hidratação, pela ação da enzima aconitase, né? E posteriormente desidratação, formando a isocitrato.
ou melhor, o isocitrato, né, o produto isocitrato. Este produto isocitrato vai sofrer outro processo, que é o mesmo que a gente já viu lá em cima, que é uma descarboxilação oxidativa, tá? Então, ele vai liberar uma molécula de carbono na forma de CO2, ele vai formar NADH, então vai reduzir NAD a NADH, pela ação da enzima isocitrato desidrogenase, e vai formar 2-oxoglutarato. Tá? Esse 2-oxoglutarato também vai sofrer uma reação de descarboxilação oxidativa, né? Pela ação da enzima 2-oxoglutarato desidrogenase. O que vai acontecer com ele? Vai liberar uma molécula de CO2, vai reduzir NAD a NADH e vai formar succinil-CoA. Como que vem esse CoA? A coenzima A, vocês podem visualizar aqui, ela entra na reação entre 2-oxoglutarato e succinil-CoA. Por isso que forma esse produto. Succinil-CoA vai entrar, então, na fosforilação em nível de substrato. Então, ele vai sofrer uma reação enzimática por meio da succinil-CoA sintetase, tá? Em que ela vai produzir succinato, esta enzima, liberar a coenzima A, né? E ainda produzir ATP. Tá? Então, entra ADP mais PI formando a energia ATP. O succinato formado também vai sofrer uma desidrogenação, né? E vai formar fumarato pela ação da succinato desidrogenase. Além de formar fumarato, essa reação enzimática também é responsável pela formação de FADH2. O que é esse FADH2? Ele é um poder redutor igual ao NADH. E junto com ATP e NADH vão formar a energia química necessária, né, para a planta e que é responsável pelo desenvolvimento dela. Tá? Então, o fumarato sofre hidratação, veja uma molécula de água aqui entrando, pela ação da fumarase e forma malato. O malato, pela ação da malato desidrogenase, sofre desidrogenação, formando oxalacetato e formando ainda mais um NADH, mais um poder redutor. O oxalacetato volta ao início da cadeia, ao início do ciclo, né? Ele é regenerado para que novo piruvato entre na mitocôndria, forme acetil-CoA e a acetil-CoA sofra condensação com o oxalacetato, formando citrato. Tá? E assim dá continuidade a este ciclo. Uma coisa que pode acontecer aqui nas plantas é que esse malato que está aqui dentro do ciclo de Krebs pode sofrer ação da enzima málica, né, com a formação de um NADH e produzir piruvato. Tá? Então isso aqui é outra coisa que acontece apenas nas plantas. Tá? Essa formação de piruvato por meio do malato do ciclo de Krebs. Então, as plantas podem, dependendo do caso, fazer essa produção, tá, de piruvato dentro da mitocôndria, diferente dos animais. Bom, uma coisa que é importante vocês lembrarem, que esse ciclo que eu acabei de mostrar para vocês está sendo mostrado para apenas uma molécula de piruvato. E lembrem que lá na glicólise, na primeira etapa da respiração, são formados
4 moléculas de piruvato para cada molécula de sacarose que entra. Tá? Então, aqueles 4 piruvatos que foram formados lá na glicólise vão passar aqui, nesse ciclo. Portanto, serão 4 voltas no ciclo de Krebs para poder produzir, né, todas essas energias, todas essas reações enzimáticas, para que feche todas as voltas de uma molécula de sacarose. Certo? E o que é importante aqui a gente saber? Que todas essas moléculas, né, essas substâncias, esses poderes redutores, NADH, FADH2 e ATP, que são formados e que estão aqui em amarelinho, vão ser formados por cada piruvato. Então, um piruvato que entra na mitocôndria consegue formar 1, 2, 3, 4 NADHs, 4 moléculas de NADHs, mais uma molécula de ATP e mais um FADH2. O que isso representa para a planta? Energia química, que vai ser muito importante para o seu desenvolvimento. Tá? Então, por isso que a sacarose é importante energeticamente para as plantas, principalmente pensando na respiração, que é um dos principais locais de produção de energia, que é uma das funções deste processo. Bom, então aqui nós podemos visualizar as etapas, né, que eu já comentei no slide anterior, que acontecem no ciclo de Krebs para cada molécula de piruvato que entra na mitocôndria. Tá? Então, a piruvato entra na mitocôndria, sofre descarboxilação oxidativa e forma acetil-CoA. Acetil-CoA é uma molécula de 2 carbonos. Então, ela vai sofrer a primeira etapa, que é a condensação com oxalacetato, que possui 4 carbonos. E, ao final, eles vão formar ácido cítrico de 6 carbonos. Na segunda etapa, o carbono que vai ser derivado do acetil-CoA vai ser liberado na forma de CO2, que é aquela descarboxilação oxidativa que a gente viu lá no ciclo. Tá? Vai existir na terceira etapa 4 reações de oxidação, tá? Em que elas vão produzir os 3 NADHs dentro do ciclo de Krebs. Aqui não está contando aquele primeiro NADH formado entre a reação do piruvato até acetil-CoA, tá? Então, por isso que só são 3 aqui. E mais um FADH2 por piruvato. Então, esses aqui são poderes redutores para a planta. Além disso, ocorre a formação de uma molécula de ATP por fosforilação ao nível do substrato. Então, para cada piruvato, né, que a gente viu. Na etapa 5, vai ocorrer, então, a regeneração do oxalacetato para que o ciclo possa ser continuado. Né? Então, chegando outro piruvato na mitocôndria e fazendo todas aquelas reações enzimáticas que nós vimos no slide anterior. Bom, nesse slide, a gente tem uma visão geral da oxidação completa de uma molécula de piruvato. Então, vocês podem visualizar que nesse slide está bem mais resumido, né? Aquele anterior, ele era completo. Então, nós podemos ver aqui o piruvato entrando na mitocôndria e sofrendo, então, a descarboxilação oxidativa, formando acetil-CoA. Então, ele perde um carbono. Ele era de 3 carbonos, ele perde um carbono na forma de CO2 e ainda forma um NADH. E entra a coenzima A para formar acetil-CoA, que é uma molécula de 2 carbonos.
ela vai sofrer a condensação com o oxalacetato, que tem 4 carbonos, mais os 2 dela, e vai formar citrato ou ácido cítrico de 6 carbonos. Tá? Então, este é a primeira reação enzimática dentro do ciclo. E aí vai acontecer as demais. Então, aqui a gente tem mais descarboxilação oxidativa, né? Liberação de um carbono na forma de CO2 entre isocitrato e alfa-cetoglutarato, mais a formação de um NADH. Entre alfa-cetoglutarato e succinil-CoA também ocorre a liberação de um carbono na forma de CO2 e a formação, a síntese de NADH. Entre succinil-CoA e succinato ocorre a formação de ATP, que é outra coisa que difere da respiração animal para a respiração vegetal, é que na vegetal é formado o ATP e na animal é formado o GTP. São as mesmas coisas, são energia química. O que vai mudar apenas aqui é que nós temos na vegetal adenosina trifosfato e na animal nós temos a base nitrogenada guanina, né? Então, que vai mudar aqui nesta energia formada. Tá? Bom, de succinato para fumarato ocorre a formação de FADH2, que é o poder redutor, fumarato a malato, malato a oxalacetato, que é a regeneração então do precursor inicial do ciclo. E também ainda ocorre a formação de NADH. Então, qual é a função desse ciclo para as plantas? Primeiro, reduzir o NAD e o FAD para a produção de NADH e FADH2, como a gente visualizou aqui, desde a primeira parte de piruvato acetil-CoA até a regeneração de oxalacetato. Sintetizar a molécula de ATP, né, como a gente viu aqui, utilizando uma fosforilação ao nível de substrato. E, por último, formar esqueletos de carbono. Então, todas essas reações com todos esses produtos formados vão ser importantes para a formação de intermediários, né, metabólicos que serão importantes para o desenvolvimento da planta, sejam aminoácidos, sejam hormônios, sejam proteínas, enfim, outros elementos. Certo? Bom, e esses intermediários, né, compostos intermediários que são produzidos na respiração vegetal, podem ser visualizados, resumidamente, é claro, neste slide. Então, nós temos aqui, na glicose 6-fosfato, que é uma hexose fosfatada lá, que é formada lá na primeira etapa da respiração, na glicólise, dessa molécula, né, desse produto formado, vai ser também, além dela participar da respiração, ela vai ser importante para síntese de amido, né, que é um composto intermediário, e também para a síntese de celulose, que vai ser muito importante para a composição das paredes celulares das células, das paredes celulares. Nós temos aqui o fosfenolpiruvato, que também está lá na primeira etapa da respiração, lá na glicólise, e ele vai ser importantíssimo para a formação do ácido chiquímico, tá? O qual vai produzir metabólitos secundários como alcaloides, fenóis e ligninas, que são importantes para a planta, principalmente ao nível de proteção, tá? Temos aqui metabólitos dentro do ciclo de Krebs que vão formar aspartato, né, que é um aminoácido, que vai ser importante para a formação de proteínas, que vai também ser utilizado no ciclo do ácido chiquímico
para a formação de metabólitos secundários. O acetil-CoA, além de participar, né, no ciclo de Krebs, ele também vai ser importante para sintetizar ácidos graxos, que são também outra forma de energia para a planta, né, armazenada, ou então para órgãos, né, importantes que armazenam espécies, por exemplo, que são ricas em ácidos graxos. E ainda para finalizar, os compostos intermediários aqui, os produtos formados dentro do ciclo de Krebs, também vão ser importantes para a síntese de clorofilas, fitocromos e citocromos, que serão utilizadas na fotossíntese, que serão utilizadas em outros processos metabólicos das plantas. Tá? Então, a respiração é importante por tudo que nós já vimos, todas as funções que ela executa, mais a formação desses exemplos de intermediários, né, metabólitos que são utilizados por todas as plantas.